O corpo seco. A maldição que nem a terra aceitou. Dizem que há maldades tão profundas que nem a terra, sagrada e silenciosa, é capaz de acolher. Maldades que transbordam do corpo e deixam um rastro tão sombrio que nem os vermes ousam se aproximar. Essa é a história do corpo seco. Uma alma corrompida, condenada a vagar entre os vivos e os mortos. A história começa no interior do Brasil, em uma vila esquecida pelo tempo. Um lugar seco de clima árido, onde o céu parecia sempre coberto por nuvens de poeira. Ali vivia um homem conhecido apenas como Antônio, embora poucos ousassem pronunciar seu nome em voz alta. Ele era descrito como cruel, perverso e sem compaixão. Batia na própria mãe, maltratava animais, roubava dos pobres e ria das desgraças alheias. Seu coração era tão duro quanto o solo que pisava. As crianças eram proibidas de chegar perto de sua casa. Os velhos rezavam ao vê-lo passar. Diziam que nem Deus nem o diabo queriam ele por perto. A mãe de Antônio, uma senhora frágil e cega de um olho, era vista constantemente com hematomas, olhos baixos e uma expressão que misturava medo e tristeza. Mesmo assim, ela nunca o abandonou. Até o dia em que, após uma briga brutal, ela foi encontrada morta no quintal. Todos sabiam quem havia feito aquilo, mas ninguém teve coragem de enfrentar a ira de Antônio. A polícia local, corrupta ou covarde, nunca o prendeu. E assim ele seguiu sua vida livre. Só que a liberdade dele durou pouco. Um ano após a morte da mãe, Antônio adoeceu. Uma febre estranha o consumia, mas os médicos diziam que ele não tinha nada. Ele parou de comer, parou de dormir. Começou a gritar à noite, dizendo que via vultos na escuridão e ouvia vozes chamando seu nome. O povo da vila, que antes o temia, agora o evitava como se ele carregasse uma praga. E então ele morreu. Ou pelo menos era o que achavam. O corpo foi velado às pressas. Ninguém apareceu no enterro. Apenas o coveiro e um padre velho. Mas quando tentaram enterrá-lo, algo estranho aconteceu. A cova, que havia sido cavada de manhã, estava cheia de raízes grossas e secas que simplesmente não deixavam o buraco abrir. O solo endurecia. A pá quebrava. O suor escorria no rosto dos homens. Era como se a terra se recusasse a aceitar aquele corpo. Tentaram enterrar em outro ponto do cemitério. O mesmo aconteceu. Depois de várias tentativas frustradas, resolveram deixá-lo ali mesmo, jogado sobre a terra seca com algumas pedras por cima. Dias depois, quando foram verificar, o corpo havia sumido. Mas logo começaram os relatos. Primeiro foram os urubus. Apareciam aos montes sobrevoando a vila, mesmo sem haver carniça. Depois o cheiro, podre, pútrido como carne em decomposição. Mas não havia nada. Nenhum animal morto. Nenhuma explicação. Até que uma criança sumiu. E depois outra. As buscas foram em vão. As trilhas levavam até as matas secas e morriam no nada. Mas algumas noites moradores juravam ver uma figura seca, magra, quase esquelética, andando pelos arredores, a pele grudada nos ossos, os olhos fundos negros como breu, os dedos longos com unhas curvas e a carne, apodrecida, colada nos ossos como couro velho. Ele andava devagar, arrastando os pés como se cada passo fosse uma tortura. Diziam que ele não tinha sombra, nem respiração. Chamaram-no de corpo seco, pois era isso que restava. Um cadáver seco que a terra rejeitou. Desde então, o corpo seco tornou-se uma maldição. Ele aparece em lugares onde há sofrimento, onde há crueldade. Como se buscasse vingança contra quem, como ele, maltratou os outros em vida. Há quem diga que ele se alimenta da alma de pessoas más, ou que possui corpos, entrando pela boca e secando a vítima por dentro, até que só reste pele e osso. Outros acreditam que ele não busca vingança, mas companhia, que está condenado a vagar sozinho por toda a eternidade, e arrasta para si qualquer alma perdida que encontrar pelo caminho. Muitos juram que ouviram seu gemido no meio da noite, um som gutural abafado, que ecoa nas matas ou por entre as árvores de quintais antigos. Alguns relatam ver marcas de pés esqueléticos na terra, em lugares onde ninguém deveria estar. E tem aqueles que somem sem deixar vestígios. A única forma de evitar o corpo seco, segundo os antigos, é manter uma vela acesa na janela durante a noite, uma oferenda de luz para que ele siga seu caminho. Também dizem que ele odeia orações, mas rir ou zombar de sua história só o atrai. Então, se algum dia, no meio da madrugada, você sentir o cheiro de podre sem motivo, se ouvir passos lentos e arrastados do lado de fora, ou se uma vela se apagar sozinha, não olhe pela janela, porque pode ser que o corpo seco esteja ali. E se você já fez alguém sofrer, se já machucou quem não merecia, se carrega maldade dentro de si, cuidado. A terra pode até aceitar você, mas ele não.